Irmãos, hoje nós celebramos a memória de São Francisco Xavier, ele que junto com Santa Teresinha do Menino Jesus são considerados os padroeiros das missões. E São Francisco Xavier, ele nasceu no reino de Navarra, na Espanha, na cidade de Xavier. Por isso, o Xavier do nome dele não é um sobrenome, mas sim a cidade de onde ele nasceu. E ele conheceu Santo Inácio de Loyola e foram um dos primeiros a participarem da Companhia de Jesus. Pois bem, ele foi designado pelo Santo Padre, o Papa, para ir em missão, evangelizar, levar o evangelho, pescar homens na Índia, em Goa, que era uma colônia portuguesa na época. Lá foi a primeira cidade que ele se instalou. E chegando lá, ele viu que lá havia o contra-testemunho. Os portugueses católicos, eles não viviam a sua fé católica. Era um povo que já estava assim depravado, que não tinha mais os bons costumes, tinham perdido as virtudes. Então ele, São Francisco Xavier, se coloca para ouvir confissões e para pregar o evangelho e para conduzir aquele povo ao caminho novamente de nosso Senhor Jesus Cristo. E não para por aí. Ele segue a sua missão. Ele desce para o sul da Índia. E lá ele chega a converter povos inteiros ao catolicismo. Porém, nem todos os povos foram aceitando assim facilmente a conversão. Não. Por exemplo, na cidade de Quilom, na região de Quilom, as pessoas estavam fechadas para a sua pregação. Não queriam dar ouvidos a São Francisco Xavier. Pois bem, ele convoca a cidade, a população, leva eles até o cemitério. Lá ele pede para desenterrar um menino que havia morrido no dia anterior. Então eles desenterram esse menino e ele pergunta, esse daqui tá morto ou não tá? E eles falam, tá morto e tá fedendo ainda. E o que ele faz? Ele levanta uma oração a Deus e ordena que o menino volte à vida, e esse menino retoma a sua vida. Veja, irmãos, isso não é impossível. O próprio Jesus disse que os seus discípulos ressuscitariam pessoas dentre os mortos, fariam coisas grandes, e foi exatamente o que São Francisco Xavier fez. No seu atestado, no seu processo de canonização, foi atestado com testemunhas que ele realizou 24 ressurreições. Ele ressuscitou 24 pessoas e fez outros 88 milagres extraordinários, para a gente ver a magnitude, o quilate deste grande santo, a união que ele tinha com Deus e, portanto, podia, com a graça de Deus, realizar tantos milagres e converter tantas pessoas. Ele era um verdadeiro pescador de homens. Então ele continua a sua missão. Ele vai para a Malásia, vai para a Indonésia, vai para as Ilhas Molucas, vai para o Japão. E lá no Japão ele faz um trabalho extraordinário, tanto que após os padres missionários serem expulsos do Japão, aquela comunidade permaneceu sem sacerdotes, se reunindo nas catacumbas por quase 4 séculos, por conta de tudo que eles haviam aprendido com São Francisco Xavier. Mesmo não tendo sacerdotes, mesmo não tendo a Eucaristia, eles permaneceram firmes ali por 4 séculos na fé, e permaneceriam se não fossem as perseguições. Vejam a grandeza da evangelização, da missão deste grande santo São Francisco Xavier. E então ele retorna para a Índia e ele gostaria de ir até a China, mas ele é acometido pela febre e nos seus 46 anos ele acaba falecendo. Ele chega a escrever a Santo Inácio de Loyola que ele estava com o braço dele cansado de tantos batismos que ele realizara. Ele diz que chegou a realizar mais de 10.000 batismos em um mês, ou seja, dando a vida àquelas pessoas que se encontravam nas trevas, que não eram povo de Deus, ainda não eram batizadas, e levando o evangelho a elas, e escutando as confissões,
Que ardor, como ardia no coração de São Francisco Xavier este ardor missionário. E por isso, junto com Santa Teresinha do Menino Jesus, é considerado o padroeiro das missões. Ele que atravessou os mares, foi no final do mundo para evangelizar, para batizar, para levar a luz do Evangelho. E Santa Teresinha do Menino Jesus, de dentro do seu Carmelo de Lisieux, orando pela conversão dos pecadores. Então peçamos a intercessão deste grande santo e aprendamos com ele. Aprendamos que precisamos também sermos discípulos missionários e levarmos o Evangelho, levarmos Cristo para as pessoas, para que elas possam ser iluminadas pela luz da vida que é nosso Senhor Jesus Cristo e saírem das trevas e abandonarem o pecado e abandonarem os seus costumes, os seus vícios, as suas veleidades, o seu egoísmo, inclusive para nós, que nós sejamos iluminados e deixemos que nosso Senhor Jesus Cristo transforme a nossa vida e permaneçamos com Ele para também sermos discípulos missionários e também pescarmos homens, levando o Evangelho, levando nosso Senhor Jesus Cristo até os corações que estão próximos da gente. Peçamos a intercessão deste grande santo no dia de hoje. São Francisco Xavier, rogai por nós. Amém.